do ato sexual e, de passagem, observei que, a rigor, o primeiro ato sexual já configura um casamento, daí para diante o mais sendo puro adultério. Daí diz ele, de fato os ministros do casamento são os noivos e a consumação se dá com o ato sexual. No entanto, pode haver relação sexual fora do casamento simplesmente por não haver nenhuma declaração de vontade por parte do casal e nem mesmo a vontade de convivência permanente. E isso me parece algo absolutamente fundamental no casamento, tanto que se um noivo declara que quando contraiu núpcias não entendia bem a natureza do casamento e consequentemente não teve real vontade de se casar efetivamente, esse matrimônio é tido por nulo e as relações sexuais do casal são todas objetivamente como simples fornicação. Muito bem. Aí o que acontece é o seguinte: ele está tomando a definição de casamento, o conceito de casamento, tal como está ali registrado na doutrina católica, e está deduzindo a partir dessa definição. Deduzir a partir dessa definição não passa de você descobrir espécies dentro de um gênero. Quer dizer, você vai deduzir do geral para o particular por um processo que, na verdade, é inteiramente, pode ser inteiramente mecanizado. Quer dizer, dada um gênero, você pode, né, discernir as espécies dentro dele mediante simples análise. Você nada vai acrescentar ao conceito originário. Então, esse é um modo de raciocínio que a gente chama estritamente silogístico. Ele pegou uma definição e vê se um determinado exemplo que foi dado se enquadra nessa definição ou não. Então, como a definição do casamento na doutrina católica pressupõe, vamos dizer, a declaração expressa da intenção de convivência permanente, então aquilo que não abranja isso está evidentemente fora da definição do casamento. Bom, acontece que analisar um conceito não é a mesma coisa que descrever e analisar uma experiência, um fato. Principalmente quando este conceito, não se destina a descrever o fenômeno na sua totalidade, mas precisamente uma das suas espécies, tá certo? Tal como foi definida numa certa época histórica pela Igreja Católica. O sexo é um fenômeno permanente no ser humano e permanece mais ou menos igual, tão longe quanto você possa remontar na história, tá certo? Você não encontrará nenhuma modificação substantiva nem do instinto sexual nem das relações sexuais. E, no entanto, a doutrina católica do casamento surge, vamos dizer, nem mesmo na fundação do cristianismo, mas ela vai se formando gradativamente aos poucos. Então ela é um fenômeno histórico, tá certo? Muito posterior à origem das relações sexuais e, evidentemente, para mim não faz o menor sentido você analisar um fenômeno a partir de uma doutrina que foi feita sobre ele, justamente não para defini-lo, mas para limitá-lo e para moldá-lo, tá certo? Numa época muito posterior. Então aí, de cara, há um erro de método. Também é claro que quando eu usei a palavra adultério para descrever o que acontece, vamos dizer, nas relações sexuais segunda, terceira, quarta e quinta, etc., é claro que eu não estava usando essa palavra no sentido específico que tem dentro da religião católica. Não faz sentido. Eu estou me referindo a uma espécie, vamos dizer, de adultério essencial, permanente, que independe da existência de qualquer regulamento a respeito. É a este tipo de adultério essencial que o Cristo se refere quando ele diz: se você desejar a mulher do próximo, você já pecou em pensamento. Então, não há, vamos dizer, nenhuma possibilidade de você regrar por um regulamento, uma lei da igreja, o que a pessoa vai fazer em pensamento ou não. Então é claro que nós estamos falando aqui de dois planos de realidade completamente distintos. Quando se formulou a doutrina católica do casamento, se deu ao adultério, vamos dizer, um significado muito mais restrito. Quer dizer que, por exemplo, você não vai pedir anulação do seu casamento porque a sua mulher desejou em pensamento o marido da vizinha. Isso é absolutamente impossível. Tá certo? E, no entanto, é este
vamos dizer, adultério essencial que o Cristo se refere. Não é isso? Então, não tem sentido analisar a estrutura do ato sexual e, portanto, a estrutura do próprio casamento a partir da doutrina cristã. Você não pode esquecer que a doutrina cristã é uma dentre inumeráveis leis que regulam o casamento no mundo. Tá certo? Essas leis que regulam o casamento partem da existência de um fenômeno. Elas não definem e não criam este fenômeno. O fenômeno já existe, tá certo? No próprio reino da natureza. Tá certo? E esses regulamentos são feitos, vamos dizer, para limitá-lo, enquadrá-lo e criar uma nova forma de convivência social. Então, o erro de método é não só tomar um conceito, mas tomar um conceito normativo como base para a descrição de um fato. Isso, logicamente, isso não faz o menor sentido. Por outro lado, é fato que a descrição da estrutura do ato sexual, tal como eu a fiz, ela não é um raciocínio lógico, ela não é uma dedução lógica. Tá certo? Ela é, como se diz, uma meditação. Meditação significa você aprofundar, vamos dizer, a consciência que você tem dos elementos de memória relativos a um determinado fato, tá certo? E deixar que os elementos que compõem esse fato apareçam e se distingam uns aos outros, vamos dizer, de maneira mais ou menos espontânea, sem que você force nada. Nós não estamos aqui tentando provar nada, tá certo? Estamos apenas uma meditação é como se fosse um depoimento que você faz para você mesmo, uma confissão que você faz para você mesmo, tá certo? E a estrutura do fato dado não é criada pelo seu raciocínio lógico, tá certo? Mas pelos próprios elementos que vão aparecendo dentro dele, que aparecem uns dentro dos outros, uns ao lado dos outros, uns opostos aos outros, etc, etc. De maneira que a estrutura se configura por si mesma, independentemente da sua vontade ou do curso que você dá ao seu raciocínio. Não pode esquecer que o raciocínio lógico é uma atividade construtiva, quer dizer, você está, como se diz, empilhando proposições na base da dependência que umas têm em relação às outras, tá certo? É como você demonstrar um teorema ou construir uma figura geométrica. Ao passo que a atividade descritiva, a análise da experiência, ela não chega a ser uma atividade, ela é quase que uma passividade. Você está apenas deixando que a memória traga os elementos, tá certo? Tal como eles apareceram na experiência, sem que você interfira na ordem deles. E você vai apenas registrando e observando as relações internas que definem o próprio fenômeno. Quer dizer, não é simplesmente uma atividade memorativa, vamos dizer, anárquica e sem forma, tá certo? Mas ela não tem uma forma lógica, ela tem a forma do próprio acontecimento. Mas quando eu digo, por exemplo, eu comecei da observação de que o ato sexual é um contato, quer dizer, é um acontecimento mediante o qual um indivíduo rompe o seu isolamento corporal, tá certo? Entrando numa relação mais íntima, numa relação sensorial mais íntima. Isso aí, vamos dizer, é a primeira coisa que ocorre na descrição. Né? Os outros elementos vêm dentro deste. Tá certo? À medida que você consegue recordar o que se passa ali, você percebe imediatamente que o contato não se esgota, tá certo? Na mera proximidade entre os corpos, mas numa espécie de sincronia de sensações. Se não há essa sincronia de sensações, o ato não se perfaz. Não é isto? E assim por diante. Não é isso? Ora, no instante em que eu disse que nesse aprofundamento do contato há um ponto em que o ser inteiro de cada uma das pessoas envolvidas entra em contato, como se dissesse, as almas imortais se contactam ali. Quer você queira, quer não, quer você perceba, quer não, isso está realmente acontecendo. Não só as almas imortais, mas toda a sequência hereditária que vem desde o começo do mundo. Quer dizer, são duas linhas hereditárias que vêm de milênios e milênios e milênios, elas estão ali presentes.
né? Quer dizer, as linhas hereditárias estão presentes e as almas imortais, de algum modo, entram em contato. A esta altura, que sentido você faz você perguntar sobre o consentimento ou não? Você entrou numa faixa de experiência que não tem mais nada a ver com o tempo, tá certo? Nem com o prosseguimento da sua existência terrestre. Quer dizer, que aquele encontro se deu já numa espécie de supratempo. Né? Você verá, quando a igreja introduz na definição do casamento este elemento que se chama o consentimento mútuo, ela o faz por um ato de misericórdia para atenuar a gravidade do envolvimento sexual. Então, longe de você poder definir, né, este encontro pelo que a igreja legislou a respeito, ao contrário, ela legislou limitando a responsabilidade humana. Mas, a rigor, essa responsabilidade já está presente no ato mesmo. Quer dizer, no instante em que, através do contato entre os corpos, duas pessoas entram numa relação profunda que diz respeito às suas almas imortais, o consentimento ou não já não faz a menor diferença, porque elas já estão envolvidas, por assim dizer, eternamente, num plano de, não de eternidade, mas de perenidade. Está compreendendo? Então, é claro que a gravidade da coisa é imensa. Não é isso? E quando Cristo diz que se você desejou a mulher do próximo e já pecou em pensamento, o que ele está dizendo é o seguinte: o adultério é uma espécie de condição humana permanente. Todos nós vivemos no adultério. Tá certo? Ou em pensamento, tá certo? Ou por uma relação sexual que, marcando o encontro das almas imortais, já uniu uma a outra eternamente, e que em seguida você renega. Né? Não tem como escapar. Quer dizer que, quando olhamos as coisas à luz da doutrina católica sobre o casamento, nós verificamos que só houve adultério em determinados casos muito específicos. Tá certo? Mas essa definição de adultério, ela é feita, vamos dizer, justamente para limitar a responsabilidade, para nos descarregar, por assim dizer, do ônus desse adultério permanente no qual todos nós vivemos pelo simples fato de estar no planeta Terra e de termos desejo sexual. Estão compreendendo? Então, tanto o termo casamento quanto o termo adultério foram usados por mim num sentido muito mais amplo e, por assim dizer, antropológico, quer dizer, referente à estrutura permanente da vida humana na Terra, e não a uma situação que é inaugurada pela doutrina católica. Espero que isso tenha ficado claro. Né? Bom, a discussão que surgiu aqui no fórum, ela surge exatamente em função da definição de casamento dada na doutrina católica e a partir, vamos dizer, de uma análise desse conceito, para ver se o caso que eu citei em particular se enquadra ou não. E a resposta, evidentemente, não. Tá certo? Quer dizer que, no sentido estrito que a coisa tem na doutrina católica, o exemplo de adultério que eu dei não é adultério nenhum. Tá certo? Mas note bem que isso é uma situação que só existe a partir do advento da doutrina católica. Né? Então é como se dissesse que a humanidade antes vivia num estado quase que de adultério perpétuo. Tá certo? E a partir daí não. Quer dizer, o peso da condenação de adultério é aliviado e limitado a determinados casos particulares. Isso também quer dizer que se o adultério é um elemento permanente da condição humana, ele é pelo simples fato de que o pecado é um elemento permanente. Quer dizer, ele faz parte do que a igreja chama o pecado original. Não é isso? Note bem que, quando eu me refiro ao pecado original, eu digo que eu não posso aceitar a definição do pecado original como algo que inaugurou uma espécie de inclinação perpétua ao mal. Não, realmente não pode ser isso. Quer dizer, o pecado original tem que ser encarado como uma espécie de descida de nível ontológico, ou seja, a perda de certas capacidades humanas fundamentais.
tá certo? E, portanto, a inauguração de uma espécie de estado de alienação. Ora, se não existisse esse estado de alienação, qualquer indivíduo, vamos dizer, ao ter uma relação sexual com a mulher, ele perceberia imediatamente que ele se contactou com ela num plano já de perenidade, num plano da alma imortal, e de que, portanto, eles estão ligados, tá certo? Eternamente, por assim dizer. Ora, o ser humano não tem mais essa capacidade, nem mesmo depois de advertido disto. Não? O indivíduo pode saber isto, teoricamente, mas no momento ele não conscientiza isso claramente, não toma consciência clara da responsabilidade do que ele está fazendo. Tá entendendo? Então, esta é um caso de, vamos dizer, de capacidade, de consciência diminuída, por assim dizer. A consciência diminuída não é por si uma inclinação ao mal, mas é uma fraqueza perante o mal. Isso quer dizer, o indivíduo inclusive, nem precisa ter a intenção de fazer o mal. Ele está no mal objetivamente, sabendo ou não. Tá certo? Aqui, novamente, a Igreja interferirá misericordiosamente, eliminando o caráter pecaminoso daquilo que não corresponda a uma intenção consciente e deliberada. Então, aqui no caso, nós poderíamos de novo falar que existe uma espécie de pecado essencial e permanente, estrutural, tá certo? No ser humano. E um pecado no sentido mais restrito, tal como o define a Igreja Católica, tendo em vista justamente o pecado original. Né? Do qual pecado justamente o batismo cristão nos livra. Então isso quer dizer que a condição na qual, vamos dizer, as pessoas vivem depois do advento do cristianismo é diferente da condição estrutural e permanente da espécie humana. Então, no caso, vamos dizer, do mundo pré-cristão ou não cristão, eu acho que o caso do adultério permanente continua existindo. Tá certo? E você é poupado disso, vamos dizer, pela intervenção da doutrina cristã. Quer dizer, nós estamos falando aqui de dois planos de realidade completamente diferentes. Não é isso? Agora, de qualquer modo, o erro de tentar analisar um fato a partir de um conceito, que aliás não é nem sequer um conceito descritivo, mas um conceito normativo, vamos dizer, em lógica é imperdoável. Né? Mas, de certo modo, o que aí o Macambira escreve é uma reação espontânea. Quer dizer, o indivíduo conhece a doutrina cristã e vê o professor falar um treco que parece que não está batendo, né? Parece que eu estou, de repente, você está condenando a humanidade inteira como adúltera, né? Isso não pega bem para a doutrina cristã. Então ele ficou um pouco chocado com a coisa. E o choque desencadeia naturalmente uma série de pensamentos, mas que seguem rigorosamente a linha da lógica formal, da análise de um conceito. Então, não aproveitar a oportunidade para aprender. Se a análise de um conceito é uma coisa e a análise da experiência é outra completamente diferente. Então, a análise de conceitos, por mais complexa que seja, ela é um procedimento mecânico, porque trata-se apenas de ver se determinadas classes estão contidas dentro de outras classes. É como teoria de conjuntos. Né? Você pega um conjunto aqui, isso aqui é um subconjunto desse ou não é? Então, este tipo de raciocínio é o que normalmente se usa em todas as discussões. Quer dizer, a capacidade lógica todo ser humano tem porque nasce com ela, e porque no próprio aprendizado da linguagem ele aprimora aquilo um pouco e logo aprende a discutir, tá certo? Mas no nosso caso aqui não se trata absolutamente de discutir, trata-se de aprender a coisa mais difícil que existe, que é pensar a realidade. Quer dizer, tentar ou conhecer a realidade, mesmo quando as nossas palavras falhem em descrevê-la. É claro que, ao descrever a experiência, nós não temos à nossa disposição, vamos dizer, um vocabulário técnico pronto. Tá certo? E também, as palavras que nós usamos não têm uma correspondência exata com os dados da experiência. Eles têm uma correspondência indireta ou analógica, às vezes até
poética, mas é o único instrumento que nós temos. Tá certo? Então, é por isso mesmo que Aristóteles, quando concebeu a lógica analítica, ele fez questão de dizer que a lógica analítica é uma lógica da predicação. Predicação é aquilo que se predica de alguma coisa, aquilo que se afirma a respeito de uma outra. Ele fez questão de dizer que antes da atividade predicativa, que constitui o objeto da silogística, existe uma providência preliminar, que ele chama precisamente os antepredicamentos. Antepredicamentos é aquilo que vem antes da predicação. Portanto, vem antes do raciocínio. Vem antes do juízo e antes do raciocínio. Tá certo? E que assinala justamente a compreensão intuitiva que você tem da relação entre os termos e conceitos que você emprega e a realidade correspondente. Isso é como se fosse um elemento pré-lógico sem o qual a lógica não funciona. Tá certo? E, digo mais, é justamente neste ponto que a inteligência humana mais falha. Quer dizer, erros de raciocínio são muito menos frequentes do que erros de antepredicação. Ou seja, ainda que o raciocínio esteja todo certo, formalmente correto, tá certo? E que pareça verossímil, tá certo? Para todo um campo onde as pessoas dão os mesmos significados às mesmas palavras, ainda assim a coisa toda vai estar deslocada da realidade. Por quê? Porque não afinou precisamente a consciência dos antepredicamentos. Antepredicamento é aquilo que você precisa saber para que você tenha uma medida aproximadamente correta da relação entre os termos e a realidade correspondente. Ora, todos nós sabemos que na maior parte das conversações humanas, dos discursos humanos, essa correspondência é muito frouxa, é muito tênue, tá certo? E justamente por isso é necessário prestar atenção a este negócio. Quando você estabelece uma relação entre dois termos, o elemento relacionante, aquilo que os relaciona, não é um termo, é uma terceira coisa. Essa terceira coisa é o objeto de experiência correspondente. Por exemplo, o primeiro tipo de antepredicamento que Aristóteles reconhece é o que ele chama denominativo. Denominativo é quando uma palavra está relacionada a outra por mera derivação de palavras, como, por exemplo, sócio e sociedade. Não é isso? Então, quando nós nos referimos à sociedade humana, nós dizemos que existe, então, entre os seus membros, uma relação como a que existe entre, digamos, os dois sócios de uma empresa ou marido e mulher. Mas nós sabemos perfeitamente que não é assim, porque ninguém se torna sócio de uma empresa sem saber disto, tá certo? E também ninguém se casa sem saber disto, como bem diz o rapaz aqui, precisa ter um consentimento. Então, quando você nasceu, você entrou já num conjunto de relações com os demais membros da sociedade brasileira e até da sociedade planetária, sem você ter a menor consciência disto. Então, a relação que existe entre ser sócio, no sentido de ser sócio de uma empresa, e ser sócio no sentido de ser membro de uma sociedade, é uma relação que não é exatamente a mesma. Tem algo que ver, mas não é a mesma coisa. E isso é justamente o que se chama uma analogia. Analogia é uma mistura de semelhança e diferenças. Ora, quase que instintivamente, você, quando ouve a palavra sócio, ouve a palavra sociedade, você sabe que há essa semelhança e diferença, mas você não é capaz de expressar isso imediatamente. Você continua usando as palavras, tá certo? Dando por pressuposto
que todo mundo vai perceber a distinção tal como você está percebendo. Tá certo? Aristóteles dizia que existem 4 tipos de antepredicamentos. Quer dizer, primeiro, né, a predicação unívoca. Quer dizer, quando você usa uma palavra aplicada a vários objetos, às quais ela está perfeitamente adequada da mesma maneira. Por exemplo, quando você diz que o ser humano é um animal e um gato é um animal. É a mesma palavra aplicada a 2 objetos diferentes, porque acontece que a animalidade do homem é a mesma animalidade do gato. Então a palavra se aplica perfeitamente. Então diz isso é uma predicação unívoca. Não é isso? Há uma predicação equívoca quando, por exemplo, você classifica vários seres diferentes dentro de uma espécie que eles não pertencem igualmente. Né? Então aí houve um equívoco. E há então os denominativos e há os análogos. É justamente nos análogos que surge a maior parte das confusões. Por exemplo, aqui no caso eu usei a palavra casamento e a palavra adultério em sentido análogo. Quer dizer, aquele casamento que se estabelece pelo simples fato da relação sexual, ele é um análogo do casamento cristão, mas não é a mesma coisa. Porque quase todos os elementos que estão presentes não estão presentes no outro, vai ter alguns elementos que não estão. Tá certo? Ora, no livro Introdução à Lógica Simbólica, Suzanne Langer diz que todo conhecimento humano começa com a percepção de analogias. Não é isso? Por exemplo, ela dá um exemplo, quando você roça o pelo de um gato e leva um choque, né? E quando você vê um raio no meio do céu. E você sugere que há alguma coisa em comum entre os 2 fenômenos. Você está fazendo uma analogia. As coisas são diferentes, mas deve haver algo em comum. No caso, esse algo em comum chama-se eletricidade. Quer dizer, a hora que você descobriu que existe uma força da natureza chamada eletricidade e que ela está presente nos 2 fenômenos, então você descobriu a razão da analogia. Tá certo? No caso, a razão da analogia é uma força física perfeitamente identificável e que é exatamente a mesma nos 2 fenômenos. Tá certo? Então, aqui, vamos dizer, tem um caso daquilo que a gente chama de analogia de atribuição intrínseca. Quer dizer, 2 entes separados, distintos. Eles estão analogados por um fator que é intrínseco aos 2. Não é isso? Outras vezes, na linguagem humana, nós dizemos, por exemplo, que fulano de tal é um homem saudável. E daí nós dizemos que tal tratamento ou tal dieta é saudável. Não é isso? Então, bom, a saúde do homem não pode ser a mesma saúde da dieta. Né? Quer dizer, o homem tem a saúde como algo do qual ele é portador, que está nele. Ao passo que a dieta não é saudável em si mesma, mas ela provê a saúde. Supostamente provê. Eu não acredito em dieta nenhuma, mas é o que dizem. Tá certo? A dieta ou o remédio seriam portadores da saúde, não para si mesmas, mas para quem se submete ao tratamento. Né? Então, aí a saúde não está nos 2 elementos pela mesma razão. Tá certo? Quando a famosa figura de linguagem, que é usada em praticamente todos os manuais de lógica, quando Homero fala a aurora de rosa os dedos. Bom, você pode imaginar, né, poeticamente, né, a luz do sol aparecer no horizonte e ir tocando suavemente os vários objetos e fazendo-os aparecer. Tá certo? Mas, por mais que você se esforce, tá certo? A semelhança entre a luz que ilumina um objeto e o dedo que toca o objeto só existe na nossa mente, evidentemente. Né? Isso quer dizer, isso é o que se chama uma analogia de atribuição extrínseca.
ou o que nós chamamos metáfora. Metáfora é quando você usa uma palavra para muito além do seu significado, para designar algo que pode ser visto como semelhante, mas que não é semelhante em si mesmo. Está compreendendo? Então, bom, é claro, quando eu usei a palavra adultério no sentido adultério essencial, há entre ele e o adultério no sentido da doutrina cristã uma analogia de atribuição intrínseca. Porque o mesmo elemento que torna uma conduta adúltera num caso é a que torna adúltera no outro. Tá certo? Apenas no segundo caso, quer dizer, há uma limitação normativa, que no primeiro caso não há. Tá certo? Vira que se nós pudéssemos somente analisar adultério à luz da doutrina cristã, ninguém poderia ter sido acusado de adultério antes disso. Não é isso? Então, isso quer dizer que há a possibilidade de uma determinada conduta, que está presente em todos os seres humanos, desde que eles existem, antes mesmo que essa conduta seja claramente definida numa doutrina. E se não existisse essa conduta antes da doutrina, não poderia haver a doutrina, porque a doutrina visa esclarecer algo que já existe e a especificar as condições nas quais a palavra adultério será legitimamente aplicada a partir do momento em que existe essa doutrina. Estão compreendendo?